Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em João, capítulo 21. João, capítulo 21. João 21, vamos fazer a leitura aí de alguns versículos. João, capítulo 21. Acompanha a leitura aí na sua Bíblia, por favor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Até aqui. O tema da pregação de hoje, nosso assunto de hoje é: Ele não desiste de mim. Então põe a mão no seu coração, de olho aberto mesmo, fala assim: apesar da minha falta de fé, apesar de todas as minhas mancadas e de todas as minhas toupeirices, Ele não desiste de mim. Porque a gente não é toupeira, mas às vezes a gente faz toupeirice. Faz ou não faz? De vez em quando a gente fala: meu Deus. Mas apesar disso, Ele não desiste de nós. Sabe, irmãos, assim, frequentemente eu converso com pessoas aqui na igreja, em outros lugares também, mas principalmente aqui na igreja, a gente percebe que são pessoas que amam a Deus, amam a palavra, amam o reino de Deus, amam a Cristo, amam a comunhão com o povo de Deus, são crentes de verdade, mas ao mesmo tempo são pessoas que vivem se questionando, e elas dizem assim: pastor, será que Deus ainda acredita em mim? Será que Deus ainda vai investir na minha vida, pastor? E por que isso acontece? Porque eu e você somos pessoas inconstantes. Nós, como seres humanos, nós somos extremamente vacilantes, incoerentes. Nós somos contraditórios. Quantas e quantas vezes nós ficamos chocados
eu diria até perplexos conosco mesmo. Quando nós percebemos, por exemplo, que as nossas promessas caem por terra, quando nós percebemos que o nosso zelo se desfaz, a nossa fidelidade acaba, a gente promete para Deus: Senhor, a partir de hoje eu não faço mais isso, e passa uma semana, passam 2 semanas, 3 semanas, e a gente volta a fazer aquilo que a gente prometeu para Deus que nunca mais iria fazer. Às vezes a gente fala: Deus, isso daqui eu não estava fazendo, mas eu sei que é da tua vontade, então eu vou fazer, e a gente faz. 1 semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, e daqui a pouco a gente larga para lá e deixa de fazer aquilo que a gente afirmou para Deus que ia fazer. E quando essas realidades, elas se nos apresentam, quando nós ficamos cara a cara e olhamos as nossas contradições, cara a cara com as nossas incoerências, com as nossas mancadas, com as nossas promessas não cumpridas, a gente mergulha, como Pedro muitas vezes mergulhou, a gente mergulha numa crise de fé, e a gente começa a questionar: será que Deus ainda acredita em mim? Porque, para falar a verdade, eu mesmo já não estou acreditando, eu mesmo já não acredito em mim. Será que Deus ainda vai investir na minha vida? Porque se eu fosse Deus, eu não investiria em mim. Porque eu já fiz tantas promessas para Deus, eu já falei tanto para Deus que eu ia melhorar e não melhorei, que eu ia deixar de fazer e continuei fazendo, ou que eu ia fazer e não fiz coisa nenhuma, que se eu fosse Deus, eu acho que eu já não investiria em mim. E sabe, irmãos, olhando para as Escrituras, eu penso que poucas histórias bíblicas ilustram tão bem essa realidade contraditória do ser humano quanto a história de Pedro. Poucas histórias ilustram melhor. Porque quando eu olho para as falhas de Pedro que estão aqui nas Escrituras, para as crises de fé que esse homem viveu, para os seus conflitos existenciais, quando eu olho para Pedro e vejo todos os seus erros, as suas limitações, as suas incoerências, que não foram poucas, quando eu vejo todas as limitações de Pedro, eu tenho a impressão que eu estou olhando para um espelho. Parece que eu me vejo em Pedro. Puxa, olha só como Pedro era incoerente. Eu também sou. Olha como Pedro era falho. Eu também sou. Olha como ele prometia e não cumpria. Puxa, eu faço a mesma coisa. Então, quando eu olho para Pedro, parece que eu estou olhando para um espelho. Pensando nisso, eu queria considerar com a igreja nessa noite 3 áreas da vida de Pedro nas quais ele falhava. Essa é a proposta de hoje. Nós vamos pensar juntos aqui em 3 áreas da vida de Pedro, nas quais ele ficava profundamente decepcionado com ele mesmo, por conta das suas incoerências. Então, as Escrituras nos mostram que, em primeiro lugar, o temperamento de Pedro o decepcionava assim profundamente. Pedro era sanguíneo, gente. Portanto, Pedro, ele era um vulcão em erupção. Uma pessoa que é sanguínea, ela tem por característica temperamental ser espontânea até demais. E Pedro era assim. Pedro falava demais, Pedro falava pelos cotovelos. Primeiro ele falava para depois pensar naquilo que ele tinha falado. E por conta disso, o seu temperamento o colocava em situações contraditórias. Por exemplo, um dia Jesus estava conversando com os discípulos e Jesus fez uma pergunta solene. Jesus perguntou assim: quem vocês dizem que eu sou? E ninguém falou nada. Todo mundo ficou quietinho ali, porque o clima não estava muito bom. Todo mundo já estava meio que... As multidões que seguiam Jesus já não estavam seguindo. Uns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era um profeta, outros diziam que... E Jesus falou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Os discípulos ficaram quietinhos. Um olhou para o outro e falou: não vou falar nada. Daqui a pouco Jesus vem aí e repreende a gente e tal. Só que Pedro era sanguíneo. O temperamento dele não deixava ele ficar muito tempo calado. E ele olhou para os discípulos: ninguém vai falar, ninguém vai falar. Eu vou falar, vocês não vão falar, ninguém vai falar. Quem diz que eu sou? E ele não aguentou. Ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, alguns segundos de silêncio, Jesus olha bem para ele, dá um sorriso e fala: muito bem, Pedro. Meu Pai que está no céu revelou isso para você.
Aí Pedro fica todo feliz, olha para os outros discípulos e fala assim: obrigado, obrigado, obrigado. Ele era sanguíneo, ele falava e aí ele ficava feliz, porque muitas vezes dava certo, mas muitas vezes dava errado, porque quando você fala, você pode acertar e você pode errar. E Pedro, ele achava que ele ia acertar sempre, mas não acertava. Logo em seguida, como ele falou uma coisa muito boa e ficou todo cheio, todo pomposo, logo em seguida Jesus começa a falar da sua morte, da sua crucificação. Pedro se sente no direito de repreender Jesus. Jesus fala: olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ser levado. E Pedro olha para Jesus na frente de todo mundo e fala assim: não. O que é isso, Senhor? Que pensamentos depressivos são esses, Jesus? Que ideia é essa? De ir para Jerusalém, ser morto, crucificado, maltratado? Não, eu não permitirei. Pode parar com isso. Vamos fazer uma cura interior aqui. E ele ouve de Jesus na hora: para trás de mim, Satanás. E aí ele faz um beicinho gospel e sai todo triste. O sanguíneo é assim. Às vezes fala muito. E por falar muito, acerta algumas vezes, erra outras vezes, se dá bem algumas vezes, se dá mal outras vezes. Pedro era assim. Por conta do seu temperamento, Pedro, ele fazia promessas que ele não era capaz de cumprir. O temperamento dele era assim. Ele falava e depois ele não cumpria. Um dia, ele olhou para Jesus na frente de todos os outros discípulos e falou assim: Senhor Jesus, o negócio é o seguinte, escute bem o que eu vou lhe dizer, Jesus. Ainda que todos estes, ele estava falando dos outros discípulos, ainda que todos estes te abandonem, escuta bem, Jesus, ainda que todos te deixem, aí ele bate no peito e fala: eu te seguirei até a morte. Só que a Bíblia nos mostra que em seguida, na mesma noite, Pedro foge na escuridão, encobre os seus rastros e desaparece na noite escura e abandona Jesus como todos os outros. Então, por conta disso, o temperamento de Pedro o decepcionava profundamente. Pedro se sentia mal consigo, porque ele percebia que ele era contraditório. Eu pergunto para você: nós somos diferentes de Pedro? Pense bem aí. Quantas e quantas vezes nós ficamos frustrados conosco mesmo, por causa do nosso temperamento. Por conta do nosso temperamento, às vezes a gente fala o que não devia falar. A gente não controla o nosso temperamento, a gente vai lá e fala o que não devia falar. Aí quem fala o que quer, ouve o que não quer. Por conta do nosso temperamento, muitas vezes a gente age e reage de modo muito impetuoso, e a gente colhe também. Quem planta vento, colhe tempestade. Então é isso. O nosso temperamento nos coloca em situações contraditórias. Dentro de casa, por exemplo. De repente você percebe que por conta do seu temperamento, você está perdendo a sua família. Porque você é muito bonzinho, amável com os de fora, mas você vira um cavalo com os de dentro. Tem que até baixar assim quando você fala, que a ferradura voa assim, ó. Muito solícito, muito simpático, paciente com os de fora, mas quando a gente está dentro de casa, no nosso dia a dia, no particular ali, com a esposa, com o marido, com os filhos, o nosso temperamento vem à tona. E aí, ou nos tornamos explosivos demais, maltratamos, ou o nosso temperamento nos leva à frieza. Tem temperamento que explode, tem temperamento que fica tão introvertido que parece que morreu dentro de casa. Não conversa, não fala, fica sozinho, dentro do quarto 3, 4, 5 horas, não quer saber de interagir com ninguém. E aí quando essas realidades nos chocam, a gente, como Pedro, a gente entra numa crise, a gente fala assim, não, peraí, não, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu tenho que melhorar isso. E aí a gente promete para Jesus, Senhor, eu vou melhorar, Senhor, a partir de hoje, eu vou ser um marido mais presente, eu tenho sido um marido tão ausente, eu vou ser mais presente. Aí a esposa fala assim, eu vou ser uma esposa mais amiga, porque eu tenho também só cobrado do meu marido, eu tenho sido uma esposa às vezes tão intolerante, não, eu vou ser uma esposa melhor. Aí os filhos dizem,
não, eu vou obedecer meu pai. O pai fala, eu vou ser mais presente na vida do meu filho. E a gente promete, e a gente faz durante uma semana, 2, 3, mas aí não tem jeito. Passa um pouco, 2, 3 meses, nós temos novamente aqueles rompantes do nosso temperamento que a gente não controla e a gente volta a ser agressivo, e a gente volta a ser intolerante, e a gente volta a maltratar, e a gente cai em contradição novamente, e não cumprimos as nossas promessas, e ficamos decepcionados com o nosso próprio temperamento, como Pedro. Mas as Escrituras nos mostram que, em segundo lugar, Pedro não tinha só problema com temperamento. Pedro também tinha um problema muito sério com o seu caráter. O caráter de Pedro também o decepcionava intensamente. E se a gente pensar, irmãos, problema com caráter é muito mais profundo do que problema com temperamento. Porque caráter tem a ver com a essência do nosso ser, com aqueles princípios, aqueles valores que norteiam a nossa vida. Então, caráter é um negócio muito profundo. Pois a Bíblia nos mostra que Pedro não foi um campeão de caráter. A Bíblia nos mostra que, diante da pressão, Pedro nega Jesus. Lá no pátio da casa de Caifás, o sumo sacerdote, quando Pedro é descoberto, ele nega Jesus veementemente por 3 vezes. Você lembra lá do que aconteceu? Fizeram uma fogueira, estava frio, os soldados levaram Jesus para ser inquirido pelas autoridades judaicas, lá na casa do sumo sacerdote, e Pedro ficou ali na fogueira, no pátio da casa do sumo sacerdote. De repente alguém vem e fala, você é um dele. E outro vem e fala, você é um dele. O que acontece? A princípio, Pedro diz que não conhece Jesus. Ele nega Cristo 3 vezes. Ele diz, primeiro ele diz que não conhece, depois ele jura que não conhece, e finalmente ele pragueja, ele diz impropérios, ele rejeita, ele aborrece qualquer tipo de vínculo com Jesus. E ele fica frustrado, porque ele percebe que mesmo sendo um discípulo de Jesus, andando com Jesus há tanto tempo, ele ainda tem falhas de caráter. No caso de Pedro, era a mentira. Quando ele se sentia pressionado, ele mentia. Mesmo sendo um discípulo de Jesus, já andando com Jesus há 3 anos. Aí eu pergunto outra vez, nós somos diferentes de Pedro? Estamos caminhando com Jesus há 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Conhecemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, damos aula e fazemos discípulos e trabalho aqui, seminário ali, coisa aqui, para lá, aquela coisa toda. Mas no fundo, se nós formos honestos, nós perceberemos que mesmo sendo discípulos de Jesus há tanto tempo, nós ainda temos sérias falhas de caráter, como Pedro. De repente, exatamente como Pedro, nós descobrimos que nós temos uma linguinha mentirosa. Quando nós nos sentimos pressionados, a gente mente. Eu falo que eu não sei, quando na verdade eu sei. Eu falo que eu não afirmei, quando na verdade fui eu que afirmei. Eu falo que eu não sabia, quando na verdade eu sabia. Quantos de nós utilizamos da mentira no nosso dia a dia, com a família? Já ensinamos os filhos, fala que eu não estou. A gente não faz isso? Toca o telefone, se for para mim, fala que eu não estou. Aí bate palma lá, alguém, se for para mim, fala que eu não estou. Aí o menino sai lá e fala, meu pai mandou falar que ele não está. Quantas vezes... isso não é nada. Isso não é nada, uma vírgula. Porque se a gente fala no dízimo, que a gente tem que ser fiel no pouco, para então ser fiel no muito, isso vale para tudo. E nós muitas vezes condenamos o adultério, condenamos a prostituição, e temos um acordo de paz com a mentira, vivemos pacificamente com a mentira numa boa. Pedro, quando era pressionado, mesmo sendo um discípulo de Jesus, nós não estamos dizendo que Pedro não amava Jesus, ele realmente era crente, ele amava o Senhor, mas ele tinha essa limitação de caráter. Quando ele se sentia pressionado, ele mentia. E quantos de nós, crentes há tantos anos,
Quando nos sentimos pressionados, mentimos aqui na igreja, mentimos em casa, mentimos no trabalho, mentimos ali na faculdade, uma mentirinha aqui, outra ali. Nossa vida vai sendo permeada pela mentira cada vez mais, cada vez mais. Igual aquele menininho que falou para a mãe: mãe, os meus amigos lá do curso de inglês estão falando que eu sou mentiroso, mas eu não conto mentira. A mãe falou: larga a mão de ser mentiroso, moleque, você nem faz curso de inglês. Você fala: pastor, mas eu não tenho nada a ver com mentira. Talvez você não tenha problema com mentira, mas talvez você tenha um coraçãozinho terrivelmente invejoso. Pedro fica cara a cara, e foi dolorido isso para ele, ficar cara a cara com a sua própria leviandade, com a sua própria falha de caráter. Um homem que andou com Jesus, que viu milagres, um homem que foi usado por Deus para pregar, para instruir tanta gente, e de repente ele tem que ser confrontado e falar: olha, eu realmente sou discípulo de Jesus, mas ainda tem coisas em mim que precisam ser mudadas. E às vezes, irmãos, nós não queremos olhar para isso, nós só queremos ficar olhando outras coisas, e isso muitas vezes tem minado o nosso relacionamento com Deus. Às vezes temos um coraçãozinho terrivelmente invejoso, é a nossa falha de caráter. De repente, se você for honesto com você mesmo, você vai dizer que: puxa, pastor, é tão difícil para mim, tão difícil. Quando eu vejo um irmão tendo uma vitória, uma bênção, uma conquista, é tão difícil, eu começo a me alegrar com ele, mas logo vem uma coisa assim no meu coração: mas por que eu não sou abençoado como esse irmão? Puxa, eu é que deveria ter um casamento abençoado assim, eu é que deveria ter uma família, por que a família dele é desse jeito e a minha família é do... Ah, meu Deus, Senhor, por que ele recebeu? E aí a gente começa a buscar subterfúgios, a gente começa a buscar nomenclaturas novas para nós não termos que lidar com as nossas falhas de caráter. A gente muda de nome, a gente fala assim, que não é inveja. Eu não tenho inveja, eu entro em luta. Quem já entrou em luta? Aí a mentira é um pecado também. A gente entra em luta. Quantas vezes você olha e fala: puxa vida, ai meu Deus, eu queria ter essa promoção que esse irmão recebeu, eu queria receber também, eu queria receber ter esse emprego, enfim, você olha e aí, quando eu olhei, eu fui na casa do irmão e eu vi a bênção material que Deus deu para ele, eu entrei em luta, não, você não entrou em luta, você ficou com inveja, mas a gente prefere não encarar as nossas falhas de caráter, é mais fácil. Às vezes você não tem problema com mentira, nem com inveja, mas talvez você tenha uma linguinha venenosa. Irmãos, quando a gente descobre, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente ouve falar de um escândalo, de que, por exemplo, alguém da nossa própria igreja, ou alguém de uma outra igreja aqui de São José dos Campos, ou de qualquer lugar, mas enfim, a gente ouve falar que alguém, assim, caiu em pecado, um adultério, o filho de fulano engravidou a namorada e depois foi com ela lá numa clínica clandestina fazer o aborto. Quando a gente ouve um negócio desse, vamos falar a verdade, qual é a primeira coisa que a gente faz? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Tenho certeza disso. Na hora, quando você ouve algo ruim sobre qualquer pessoa, eu tenho certeza, a primeira coisa que você faz, você dobra o seu joelho, fecha os seus olhos. Não é isso que você faz? Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Se fosse o meu filho, Senhor, se fosse a minha filha, mesmo tendo errado como errou, eu não gostaria que as pessoas ficassem falando dele. Ele não precisa de julgamento, agora ele precisa se levantar, ele precisa de perdão. Senhor, não é isso que a gente faz? A gente não faz isso. Quando a gente ouve uma notícia aqui na igreja mesmo, na primeira oportunidade, na hora de tomar um cafezinho ali, fulano, você ficou sabendo o que aconteceu com o filho do pastor, com o filho da missionária, com não sei quem, você ficou sabendo? Nossa, rapaz, mas
Olha como nós temos. E depois a gente entra para o culto e fala: Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Tudo que eu tenho é teu. Ó Pai, quero ser vaso. Aí não entendeu o Evangelho. A gente não entendeu o Evangelho. Quantas e quantas vezes nós estamos como Pedro, vivendo esse drama de perceber. Eu acho que, na verdade, quando a gente chega nesse ponto de perceber as nossas falhas de temperamento e de caráter, isso já é uma coisa boa. Ainda há esperança para nós. O problema é quando a gente não percebe isso. Mas a Bíblia nos mostra que Pedro não só teve problema com temperamento e caráter. Em terceiro lugar, as Escrituras nos mostram que Pedro absorveu um problema terrível com o seu mundo psicológico. Quando Pedro nega Jesus pela última vez e o galo canta, nesse exato momento, Pedro e Jesus se encontram. Seus olhares se chocam. Pedro está ali no pátio da casa do sumo sacerdote, os soldados estão saindo com Jesus, e nesse momento ali pertinho da fogueira onde Pedro foi descoberto pelos outros, naquele momento ali os seus olhares se cruzam. Diz Lucas, em sua narrativa, que Jesus olha fixamente para Pedro, mas Pedro não aguenta, ele tinha acabado de negar Jesus, ele não aguenta. Os soldados trazem Jesus, eles se olham, e Jesus olha para ele, Pedro desvia o olhar, e a Bíblia diz que ele sai dali e vai chorar amargamente. Irmãos, eu não tenho dúvida, se o conflito de Pedro não fosse desfeito 3 dias depois, ou se Pedro vivesse hoje, em pleno século 21, no ano 2019, eu não tenho dúvida, o destino de Pedro seria um hospital psiquiátrico. Não tenho dúvida. O destino de Pedro seria um manicômio. Por quê? Porque Pedro desenvolveu uma nova psicopatologia. Pedro desenvolveu e absorveu uma nova síndrome psicológica, complexo de canto de galo. Pedro não podia ouvir um galo cantar. Depois dessa noite, isso mexia com ele. Quando um galo cantava, Pedro entrava em desespero. Você conhece gente que tem medo de barata? Que tem medo de rato? Você jogar um ratinho assim, fica desesperado. Conhece gente que tem medo de cobra? Com Pedro era galo. Depois dessa noite que ele negou a Jesus, o galo cantou, ele não podia ouvir um galo cantar. Por quê? Porque isso trazia à sua memória e à sua lembrança a sua negação. Ele negou a Cristo e o galo cantou. Então, quando ele ouvia um galo cantar, ele entrava em desespero. Ele tinha ataques de pânico. Porque ele entrava em desespero. Sua autoimagem vai a zero. Pedro desiste de si mesmo. Pedro desiste de ser pescador de homens, desiste de seu chamado, desiste de seu ministério. Ele se enxerga como um zero à esquerda, como um Zé Ninguém, como um homem sem honra, um homem que não foi capaz de corresponder aos desafios de Jesus, um homem que traiu, um homem que negou. E Pedro está lá, gente, desse jeito, emocionalmente arrebentado, com falhas de caráter, com falhas de temperamento, com o seu mundo psicológico de ponta cabeça, ele está totalmente destruído, mas é justamente nesse momento que a Bíblia nos mostra que quando Pedro está totalmente perdido, é nessa hora que Jesus entra na história dele e diz: Pedro, eu não desisti de você. Pedro está lá fragmentado, em pedaços, destruído, desistiu de sonhos, desistiu de chamados, desistiu de ideais, de anelos, desistiu de novas concepções, mas Jesus vem e diz: Pedro, eu não desisti de você, Pedro. E a gente olha para as Escrituras, Maria Madalena e suas amigas vão ao túmulo de Jesus de manhãzinha, no domingo. Elas querem perfumar mais uma vez o corpo de Cristo, e quando elas estão indo, elas ficam perguntando: e agora? Quem que vai tirar a pedra para a gente entrar lá no túmulo e jogar o perfume no corpo de Jesus? E agora? E quando elas chegam diante do túmulo, elas têm uma surpresa: o túmulo está aberto, escancarado. Elas ficam com medo. A Bíblia diz que elas entram, e quando elas olham lá, o medo maior, porque tem um jovem vestido de branco.
O que você faria se você fosse no cemitério e olhasse lá no túmulo e tem um jovem vestido de branco, olha para você e fala, oi? O que você faria? Sairia correndo? Por isso que quando elas entraram e viram aquele jovem vestido de branco, a primeira coisa que ele falou para ela, era um anjo. Depois você lê o evangelho, era um anjo que estava ali. Ele olhou para elas e falou assim, não tenham medo. Primeira coisa, não sai correndo não, espera aí, não tenha medo. Vocês vieram procurar Jesus, o Cristo. E aí o anjo diz assim, ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. E aí o anjo diz assim para elas, agora ide. E diz, agora, olha que lindo, isso está lá em Marcos capítulo 16, versículo 7. O anjo diz assim para essas mulheres, agora ide e dizei aos discípulos dele e a Pedro, que se dirijam para a praia da Galileia, porque Jesus vai encontrá-los lá. Irmãos, como é que estava Pedro mesmo? Se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Não é assim que ele estava se sentindo? Um zero à esquerda. Eu não sou homem, coisa nenhuma. Eu traí Jesus, eu neguei a Cristo, eu não sou digno, eu não tenho honra. Deus não vai mais acreditar em mim. Deus não vai mais me dar oportunidades. O que eu fiz, meu Deus, eu mereço morrer. Pedro está olhando para os seus erros e achando que não tem mais chance. E de repente ele recebe uma notícia. Jesus mandou dizer, ide aos discípulos, ide e dizei aos discípulos dele e a Pedro, que se dirijam para a Galileia, porque lá eles o verão. As mulheres saem correndo do túmulo, vão até os discípulos, que ainda estavam com as portas fechadas, trancadas, chorando a morte de Jesus. Quando elas chegam lá, elas dão a notícia e falam, olha, fomos ao túmulo e um anjo apareceu, e o anjo falou que vocês devem ir lá para a praia da Galileia, porque Jesus está esperando por vocês. E as mulheres estão saindo, de repente elas falam, a gente já está esquecendo, Pedro está lá, triste. E elas falam, para você tem um recado especial. Para mim? Só Pedro sabe o que ele está vivendo, o que ele está sentindo. Ele está acabado, ele está destruído. Pedro, o anjo citou o seu nome e falou que todos devem ir, mas você não pode faltar. Ai, irmão, o coração de Pedro se alvoroça. Ele não sabe o que vem. Ele não sabe se ele vai receber um perdão fácil, ele não sabe se quando Jesus encontrá-lo, ele vai receber uma repreensão severa, ele não sabe o que vem, mas ele está tão emocionado com aquilo, puxa, com todas as minhas falhas de temperamento, de caráter, meu mundo emocional virado, Jesus citou o meu nome, falou que eu devo estar presente nesse encontro, então eu vou, e ele vai, e a Bíblia diz que os outros discípulos vão também. E aí eles chegam na praia da Galileia, que é exatamente o capítulo que nós lemos aqui hoje. Eles chegam lá no mar de Tiberíades, e quando eles chegam lá na praia, o texto nos mostrou aí que ainda era noite. E eles olham para a praia, Jesus ainda não está lá. E aí eles falam, e agora? O que nós vamos fazer? Eu estou tão ansioso, esperando Jesus. Eu não quero ficar parado. O que nós vamos fazer enquanto o dia não nasce, enquanto Jesus não vem? Aí Pedro fala, eu vou pescar, para passar o tempo. Aí os outros falam, nós vamos também. E aí eles entram no barco e eles vão pescar. E aí o texto nos mostra que eles pescam a noite inteira, não pegam peixe nenhum. E aí a Bíblia, não com essas palavras, mas a Bíblia nos diz aqui, que de manhãzinha, quando o sol aparece, quando os primeiros raios do sol aparecem, desenha-se a silhueta de alguém lá na praia. E os discípulos lá do barco, eles olham a silhueta de alguém lá na praia. E esse alguém que está lá na praia grita para eles, ei, amigos, vocês têm peixe aí? Tem alguma coisa de comer? E lá de dentro do mar eles gritam, não, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, o mar não está para peixe hoje. Aí esse alguém grita lá da praia, então joguem a rede do lado direito que vocês vão pegar. E eles obedecem. E eles jogam a rede do lado direito. E quando eles começam a puxar a rede, quase que não conseguem tirá-la, de tanto peixe que começa a pular. Os discípulos ficam boquiabertos, falam, mas isso é milagre. Jogamos a rede centenas de vezes, não pegamos nada, agora esse cara mandou jogar a rede e a gente pega um monte de peixe.
João, que era o discípulo mais introspectivo, analista, pensativo, ele olha aqueles peixes pulando, ele olha aquela pessoa na beira da praia, olha de novo para os peixes, e aí João tem uma percepção. João diz assim: é o Senhor, isso é coisa dele, é Jesus que está lá na praia, gente, ele chegou, é ele que está lá, porque esse negócio de fazer milagre, isso é coisa dele. E quando Pedro ouve que é Jesus que está ali, irmãos, a Bíblia diz que Pedro pula na água, e ele chega na praia primeiro que todos os outros discípulos. Depois eles trazem o barquinho, mas Pedro chega primeiro. E aí, Pedro e Jesus se encontram outra vez. Novamente seus olhares se chocam, se encontram. Só que dessa vez, diferentemente do que aconteceu lá no pátio da casa do Caifás, o sumo sacerdote, dessa vez Pedro não foge. Dessa vez, ali na beira da praia, Pedro olha para Jesus. Jesus olha para Pedro. E olha que interessante, Jesus não dá bronca, Jesus não xinga, Jesus não dá um sermão em Pedro. Muito bem, hein, Pedro? Bonito, bonito. Esperava traição, negação de todo mundo, menos de você. Eu esperava do Judas, até do Tomé eu esperava, mas de você, Pedro, você foi um dos 3 que andava do meu lado, colado comigo, você me negando. Bonito, hein, seu Pedro? Foi isso que Jesus falou? Quando Jesus encontra Pedro no mar da Galileia, eles se olham, não tem bronca, não tem repreensão, tem só uma pergunta. Jesus olha nos olhos de Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E Jesus insiste nisso. Tu me amas? Tu me amas? Nessa noite, Deus nos trouxe aqui, não é para apontar os nossos erros de temperamento, nem as nossas contradições de caráter, nem para apontar o nosso mundo psicológico que talvez esteja abalado por conta de situações que estejamos vivendo. Deus sabe de tudo isso. Nessa noite, Jesus está aqui só para te fazer essa pergunta: filho, filha, tu me amas? Tu me amas? Eu sei de todas as tuas falhas, eu sei de todos os teus pecados. Eu estou sabendo tudo que você falou, tudo que você fez, eu sei de tudo. Mas o que eu quero saber agora é se, apesar de todos os erros e contradições que você tem, o que eu quero saber é: você me ama? Tu me amas? Porque só o amor importa. O que Jesus está ensinando no final das contas é que quando o nosso coração realmente estiver cheio de amor por Ele, quando o nosso coração, a nossa alma estiver repleta de amor por Jesus, então nós seremos capazes de recomeçar, nós seremos capazes de nos levantar, porque só o amor nos fortalece a esse ponto. Só o amor nos proporciona isso. Por mais que eu tenha errado, pecado, se eu realmente amo a Jesus, eu vou me reerguer, eu vou me levantar, porque eu amo e eu quero agradá-lo. E não importa quantas vezes eu caí, se eu amo a Jesus de verdade, então Jesus está dizendo o seguinte: você me ama? Se tu me amas, Pedro, aí Jesus fala assim para ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se você me ama, apesar de tudo que você fez de errado, eu estou aqui para restaurar o teu coração e a tua vida. Eu estou aqui para restaurar o teu ministério. Você me ama? Eu amo, então caminha comigo. Volta a caminhar comigo, que enquanto você caminhar comigo, eu vou restaurando você, eu vou curando você, eu vou libertando você. Vai apacentar as minhas ovelhas de novo. Eu estou restituindo o teu ministério. Vai cuidar das minhas ovelhas. Se tu me amas, então eu te dou uma nova chance. Vai. Nessa noite Jesus está dizendo para você e para mim: se tu me amas, eu estou disposto a investir no teu namoro mais uma vez. Você só fez coisa errada no seu namoro até hoje, só envergonhou o nome de Jesus até hoje, mas você ama Jesus? Está arrependido do que você fez? Se você ama o Senhor, Jesus está dizendo: eu te dou a chance
Eu invisto no teu namoro mais uma vez, para te dar a chance de você ter um namoro puro, que glorifique o nome do Senhor. Tu me amas? Se me amas, estou disposto a investir no teu casamento mais uma vez. Você já fez tanta coisa errada no teu casamento, você já falhou, mas se tu me amas, eu estou disposto a investir no teu casamento mais uma vez. Tu me amas? Se me amas, estou disposto a investir na tua família mais uma vez, para te dar a chance de você realmente demonstrar amor para aqueles que te amam. Até hoje você demonstrou um amor mais ou menos, mas você me ama, então eu vou te dar a chance, ainda mais uma chance, para que você trate bem aqueles que realmente te amam. Tu me amas? Estou disposto a investir nos teus negócios mais uma vez. Até hoje você foi desonesto, foi trapaceiro, sempre que possível passando os outros para trás. Mas se tu me amas, eu estou disposto a investir no teu negócio mais uma vez, para te dar a chance de ser honesto e de fazer a coisa certa. Mas Senhor, eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, olha os meus erros, olha as minhas falhas. Se tu me amas, eu estou disposto a investir na tua vida tantas vezes quantas sejam necessárias. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, obrigado, porque apesar das minhas falhas de temperamento, de caráter, apesar do meu mundo psicológico abalado, o Senhor não desiste de mim, como o Senhor não desistiu de Pedro. E nessa noite, o Senhor que me conhece, por dentro e por fora, o Senhor está me dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Essa é a tua palavra para mim. O Senhor está me dando a oportunidade de recomeçar. E eu agarro essa oportunidade. E como Pedro, eu quero fazer diferença a partir de agora. E eu sei que o Senhor é poderoso para me restaurar, para me colocar em pé, tantas vezes quantas sejam necessárias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.